Olá, o entrevistado de hoje no Na Real na TV é o professor Diogo Reis, que é o coordenador do Observatório Eleitoral da FGV Direito de São Paulo. Diogo, obrigado pela presença. Perfeito, eu Diogo, agradeço. Vamos ao que interessa, né? Saímos ontem de uma eleição muito diferente no Brasil, e eu pergunto o seguinte: como é que você interpreta inicialmente, como observador eleitoral, como é que você interpreta esta eleição? Que sentido você vê para ela, principalmente na questão política brasileira daqui para frente? Perfeito, Zé Márcio. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Enfim, num dia tão importante como esse, e a gente discutindo após as eleições, e uma eleição tão diferente, tão experimentalista quanto essa. Nós tivemos, na verdade, uma eleição com muitas novidades. Nós tivemos duas mini reformas eleitorais, que de mini só tem o nome, que elas mudaram muita coisa, que elas não foram totais. Mas essas mini reformas eleitorais operaram juntamente nessas eleições. Então nós tivemos uma eleição muito experimentalista, um verdadeiro laboratório, e que acaba trazendo algumas considerações que a gente já pode levar em questão. Eu penso que talvez se eu pudesse, para escolher um ponto, talvez como o principal ponto das eleições, é talvez os recados que vieram, talvez, não das urnas, mas talvez do silêncio das urnas. Eu penso que, se for para dizer a maior característica que eu acho, e é onde a gente mais deveria ouvir esse silêncio, que é o número de abstenção tão grande, de votos em brancos, votos nulos, tão grande como nós tivemos aqui. Então, talvez as principais respostas, não a operacional, mas a resposta política, talvez esteja um pouco mais no silêncio do que no número da votação, né? Isso representaria o que você pode dizer, uma negação da política tradicional, não é isso? Traduzindo bem a coisa, uma negação da política tradicional. Zé Márcio, perfeito. Talvez aí eu acho que é onde está a parte mais perigosa. Porque essa negação da política, pode-se dizer que a maior vitória, pelo menos nos locais que eu observei, não é possível. O Brasil tem 5.568 municípios, né? Então nós tivemos aí eleições, em todos eles, 5.568 eleições. Mas nas eleições que eu fui acompanhando, eu vim percebendo a vitória da antipolítica, da não política. Nós tivemos muito silêncio, muitos votos em brancos, muitos votos nulos, as pessoas foram até lá para anular o seu voto, e tivemos alguns candidatos vencedores que o seu discurso é antipolítico. Vote em mim porque eu não sou político. Então, parece que o que une esse silêncio com a expressão, o ponto negativo e positivo, é de fato a antipolítica. Talvez a gente tenha tido uma derrota da política, pelo menos nesse aspecto, e o que é muito necessário que a gente possa repensar isso, e com muito cuidado, isso é muito importante. Diogo, hoje, segunda-feira, até foi uma coincidência, sai um artigo seu no jornal Valor Econômico, um pouco falando sobre legislação, sobre as questões eleitorais, do ponto de vista aí do Observatório Eleitoral. E é muito interessante que você usa uma expressão, não campanha. Eu juntaria isso a uma outra expressão, o não voto. Esse abstenção e tal, que chegou na cidade do Rio de Janeiro a mais de 40%. São Paulo chegou a 38% e quase 39%. Você vê, duas cidades que deveriam ser bem mais politizadas que as outras. O que você quer dizer com isso? Não campanha e, eu diria, não voto. Perfeito, mas obrigado, é uma honra tê-lo também como leitor e poder participar disso. É um projeto que deixa a gente cheio de orgulho, que a gente consegue monitorar os tribunais durante todas as eleições, e aí durante essa semana a gente seleciona um principal tema para poder trazer. E como nessa semana foram as eleições, não poderia ser outro tema a não ser o ato de votação. Quando eu falei da não campanha, eu me referi à ideia de que nós tivemos uma redução pela metade, de 90 dias passamos para 45 dias de campanha. Depois nesses 45 dias, restringiu-se muitos meios de campanha. Aumentou-se o controle da campanha. Nós tivemos, por exemplo, aqueles aplicativos conhecidos como Pardal, que acumularam mais de 32 mil denúncias referente às irregularidades durante a campanha. E tivemos uma mudança completa no sistema de financiamento. Não só de entrada de recursos, que é o financiamento, né, de recursos financeiros, mas também a sua saída, os gastos. Então, o que eu falei e que quis me referir com uma ideia de não campanha é que o conjunto de restrição fez com que nós não mergulhássemos na campanha como fizemos habitualmente. Não sei se o problema é o prazo, se o problema são as restrições e como isso funciona. E o não voto, talvez, eu não tenho
condição empírica de falar disso, mas talvez seja uma das consequências da própria não campanha. Nós tivemos uma campanha apática, silenciosa pelo país, onde em algumas situações ela descambou para a violência, e em outras situações ela era quase nada. E até só para completar, um pouco dessa referência é que eu dizia o quanto é perigoso ter uma campanha silenciosa ou uma não campanha diante daquelas mentiras de última hora. Porque toda eleição, na última semana, aqueles boatos de última hora, as fraudes de última hora, elas acabam aparecendo com muito mais frequência. Então, uma campanha sólida ajuda o eleitor a ter o seu crivo formado. E essa ausência de campanha me parece que possa ter aumentado a potencialidade desses desvios. É um pouco nesse sentido que eu estava pensando em trazer uma ideia de não campanha. Talvez ela tenha sido um dos motivos do não voto. Agora, olhando o comportamento natural da classe política brasileira, para usar essa expressão, que em passado recente não conseguiu ler os recados que recebeu, não das urnas, sim, mas das ruas. Por exemplo, tanto do lado do governo da época, presidente Dilma Rousseff, como do lado da oposição, eles não foram capazes de ler já esse recado que foi dado agora naquelas famosas jornadas de julho de 2013. Perfeito. Né? Continuaram agindo como sempre agiram, né? Ou seja, achando que aquilo passa, o povo esquece, o povo tem memória curta, a gente faz um barulhinho ali e melhora. Você acha que agora, diante de certos sustos e tal, esse grupo, que é o mesmo, as pessoas são as mesmas, não mudaram, né? As pessoas que concorreram, quem apoiou, quem ajudou, são os mesmos. Você acha que eles hoje, por causa do quadro, serão capazes de ler melhor esse recado? Mas gostaria muito de trazer uma certeza a respeito disso, mas eu trago um desejo. O desejo é que sim, porque é extremamente necessário. Hoje nós vivemos num mundo muito mais horizontal. Nós não vivemos num mundo vertical, onde nós só temos produtores e consumidores. Hoje, os consumidores de conteúdo também são produtores de conteúdo. As redes sociais, sobretudo, colocam todo mundo na possibilidade de emissor de conteúdo, de produtor de conteúdo. Com isso, penso que há vários mecanismos para que essas vozes sejam ouvidas. O problema é como ela está sendo lida, como você bem colocou. Me parece que ali deveria residir o principal esforço. Um esforço que vai além da própria ambição do candidato ou do eleito, mas em prol da própria política, para que nós não tenhamos mais campanhas tão antipolíticas. Talvez a dificuldade tenha sido essa. Talvez toda a conta ficou na mão da política e não dos políticos. E aí, assim, os políticos continuam sendo os mesmos e a política acaba sendo mais uma ideia de posição para angariar o não voto. Talvez precisamos, essas vozes precisam ser lidas com mais cuidado e essa leitura pode ser muito importante para o desenvolvimento da política em si. Quem sabe teremos uma eleição política e não antipolítica, como tivemos tão recentemente. Em 2018. Quem sabe? Agora, abre-se, ou por um ângulo positivo ou por um ângulo negativo, a necessidade de algumas mudanças no sistema, nem que sejam cosméticas ou pontuais. Uma já parece que já está encaminhada, porque no seu artigo você fala um pouco sobre isso, é a questão do financiamento das campanhas, né, que, segundo todos os políticos, fracassou. Embora o primeiro levantamento dos tribunais eleitorais mostraram que a coisa que se burlou a regra, né? 150 mil levantados inicialmente, 150 mil falcatruas, desde morto colaborando, gente que recebe Bolsa Família, quer dizer, ganha 200 e poucos reais por mês, colaborando com 5 mil, troca de CPF, uso de CPF de outras pessoas que às vezes nem estão sabendo. Então se fala inicialmente em resolver esse problema de como financiar a campanha, né? Porque muitos estão com saudades daqueles tempos de sobrava dinheiro, lícito não, dinheiro aberto e também em caixa 2. Sim. Acha que isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Isso deve acontecer? Deve haver uma mudança dessa? Em que sentido? Perfeito, Zé Márcio. Veja, uma das questões desse experimentalismo nessa eleição acaba recaindo sobre a questão do financiamento. É talvez o ponto nevrálgico dessa questão, o ponto mais forte para se discutir
do quanto uma campanha deve custar e quem que deve colaborar. Mas quando nós tivemos a decisão vedando o financiamento por pessoa jurídica, um novo modelo de campanha deveria ser desenhado. Me parece que agora, após essas eleições de 2016, uma reforma política me parece inevitável. Penso que essas questões, nós tivemos há pouco tempo, fiz um levantamento, todos os chefes de todos os poderes mencionaram a necessidade de uma reforma política agora. Talvez estejamos num momento mais próximo de uma reforma política verdadeira. Por que uma reforma política verdadeira ela é tão necessária e completa? Porque as reformas pequenas, pontuais, elas chegam com um propósito e integram um todo que é composto de propósitos diversos. Nós criamos uma legislação esquizofrênica, que não conversa entre si. Nós temos, por exemplo, na legislação atual, o limite de gastos, nós temos a vedação da pessoa jurídica e nós temos algumas questões que podem ampliar muito o custo da campanha. Nós temos na própria eleição uma ideia de incentivo à doação da pessoa física e uma leitura do Tribunal Superior Eleitoral vedando o crowdfunding eleitoral, que é aquela doação coletiva, que seria uma doação difusa, coletiva por meio da internet. Então, questões como essa, elas devem ser encaradas e tratadas de uma forma ampla, como a política costuma tratar, não pontual, resolvendo cada probleminha. Essa questão ampla que me parece que não pode mais fugir da pauta política. Se precisávamos de um teste, esse teste foi realizado. Agora basta a leitura, uma leitura atenta, e me parece que essa leitura é inevitável para o próximo ano. Mas você não está sendo um pouco otimista demais? Demais. Demais, eu concordo. Porque é o seguinte, uma reforma política verdadeira ameaça um sistema no qual os que vão votar por ela, dela se beneficiam. Ou seja, eles vão dar um tiro no pé. Eu ia completar com isso. Eu acho que estou sendo otimista demais. Então, mais uma vez, a gente concorda com tranquilidade. É um otimismo talvez exagerado, mas a ideia de que é necessária uma reforma política, ela é uma ideia de necessidade, talvez não de certeza de que ela vai acontecer. A grande dificuldade do jogo eleitoral sempre foi essa. Quem acaba fazendo as regras do próximo jogo eleitoral são os vitoriosos do jogo anterior. Porque são os políticos. Eles fazem a legislação e essa legislação é a regra que vai ser aplicada. Então é muito difícil fazer, eu vou fazer uma regra que vai mudar o jogo a ponto de eu não conseguir mais alcançar a vitória. Talvez não, que é o tiro no pé que você se referiu. Mas talvez é necessário olhar um pouco mais adiante. Talvez seja necessário a classe política fazer essa leitura, por exemplo, dos anseios da população e tentar refletir dentro do seu corpo algumas questões extremamente necessárias. Talvez não dê para fazer tudo, nem imagino que dê para fazer tudo, mas talvez uma outra questão possa ajudar a pelo menos que a nossa legislação seja mais coerente em si, que ela não olhe cada um para um lado. Nós tivemos uma grande coxa de retalho, onde cada retalho tem uma cor e um formato, e junto não dialoga. A gente tem realmente essa dificuldade. Então, é necessário pensar de uma forma mais sistêmica, macro. Nós não temos uma legislação, por exemplo, partidária que não dá conta do hiperpartidarismo, da democracia interna. Nós temos hoje 35 partidos existentes e 41 pedindo registro. E que, se tudo ocorrer bem, vai acontecer em 76 partidos. É necessário que a gente reveja, mas qual a melhor forma? É cortar esses partidos? Qual a nota de corte para isso? É feito por número? Então, enfim, essas questões precisam estar no debate. É essa a função que a gente espera da política. Então, talvez um otimismo exagerado, mas talvez também um convite à classe política para que proceda dessa forma. Diogo, essa questão da fragmentação partidária é uma coisa também que preocupa, mas preocupa apenas os grandes partidos, ou que foram grandes, agora estão diminuindo e outros estão crescendo, exatamente porque eles estão perdendo espaço e estão tendo mais concorrentes. Que nós percebemos pela divisão, a nova divisão aí, saída desta urna de ontem, apareceram partidos com mais representações municipais, ou seja, partidos que cresceram bastante, houve a diminuição brutal do PT, mas outros não cresceram como pensavam e mais gente chegou para dividir o bolo. Né? E esses partidos grandes já estavam pensando exatamente em ações, até já está andando um projeto no Senado para evitar a fragmentação partidária, que teria 2 pontos. Primeiro, aquela volta à cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. E segundo,
proibir as coligações nas eleições proporcionais. Você acha que isso hoje pode avançar? Ou como esses partidos menores, que poderiam ser prejudicados com essa mudança, agora têm condições de barrar isso? Talvez a grande dificuldade seja saber qual o desempenho. Porque uma cláusula de desempenho, ela pressupõe um método de desempenho. Então, eu penso que nós olhamos muito apenas para o método de representação na Câmara dos Deputados. Tem outros métodos e talvez outros elementos que deveriam ser levados em consideração. Nós vivemos numa federação e o federalismo ele acaba espalhando esse poder por esses 5.568 municípios. Será que um partido representado é aquele que tem 10 ou mais eleitos na Câmara ou é aquele que tem uma difusão pelo país suficiente? Tem mais prefeitos. Mais prefeitos, mais vereadores. Talvez o problema não seja a existência de uma cláusula de desempenho, talvez o problema seja o modo em que se faz esse cálculo de desempenho. Talvez possa ter outros modos em que seja possível fazer uma medição mais representativa e se saiba o verdadeiro tamanho do partido. A ideia é que os partidos tenham o mesmo tamanho, o que muda é o número de integrantes ou o número de apoio. E também não me satisfaz cortar por cortar. Eu não penso que a fragmentação em si seria um problema. O problema é como ela é conjugada. Na própria coligação, nas eleições proporcionais, há uma virada no sistema proporcional, onde os partidos vão acabando, eles acabam tendo um espaço tão pequeno que por si eles não conseguem ir. E essas alianças que deveriam ser bem-vindas acabam sendo alianças que mais compromete a ideia e o ideal democrático partidário do que em si. Então, eu penso que a gente precisaria analisar isso talvez com essa visão macro e talvez pensar em desempenhos que vão além do número de representantes na Câmara. Talvez desempenhos em que respeita essa difusão do Brasil, o tamanho do país e essas outras formas de representatividade. Você diria, parafraseando aqueles que diziam que a guerra é um negócio muito sério para ser deixado na mão dos generais, que a reforma política é coisa séria demais para ficar na mão dos políticos? É aquela questão, a reforma política em si, e toda vez que nós... Eu digo porque pelo menos a questão técnica, essa questão técnica você explicou, claro. Veja só como é difícil. Como eu comentei, que a regra é feita pelos jogadores vitoriosos. Quando nós tivemos uma mudança na legislação, com uma inelegibilidade que ficou mais forte, como as questões da ficha limpa, quando nós tivemos o ilícito da captação ilícita de sufrágio, esses vieram por projetos com iniciativas populares e não foi uma criação de dentro. Embora, enfim, tem seus defeitos, eu sou bem crítico a algumas questões da própria lei da ficha limpa. Mas, assim, parece que esse caminho de fora para dentro, talvez ele seja viável para algumas questões. Eu não sei o quanto a nossa classe internamente está politicamente amadurecida, mas eu também não sei se podemos deixar tudo externamente. Eu acho que a gente precisa de iniciativas. Então, dessa sua ideia, você fala, precisa de iniciativas da sociedade, mas a sociedade está organizada, tem organização no momento para não só sugerir, mas fazer pressão, como fez no caso da ficha limpa e outras que têm sido feitas? Levar o Congresso, colocar o Congresso, digamos, para usar uma expressão um pouco grosseira, contra a parede? Não, eu penso que a população ela deve ter a participação no processo, mas não deve ser transferido para ela esse processo. Eu ainda acho que o processo é um processo político interno, eu acho que depende do Congresso tratar isso com essa seriedade. O que acontece é que voltando para aquele ponto inicial de que os políticos deveriam ler as vozes da rua e ouvi-las da forma mais adequada, talvez seja esse o ponto. Talvez seja o ponto da participação democrática, mas não numa tomada para si. Eu não penso que passar isso para toda a sociedade resolveria o problema. E internamente no Congresso, nós também dependemos dessa manifestação externa. Ou seja, talvez seja necessário discutir sobre isso. E a discussão talvez leve a alguma aprovação. Talvez não a melhor reforma política, mas que precisa ser discutido, parece que hoje é um consenso de discussão. Essa fragmentação partidária, já anteriormente à eleição, criava problemas para a governabilidade. Com o reforço de alguns partidos que ficaram mais fortes, embora não tenham aumentado o número de parlamentares, eles ficaram mais fortes porque tem mais base de sustentação municipal. Você acha que isso vai
prejudicar mais ainda a precária governabilidade que nós temos, que vem lá de trás, né? Todos os governos pós-Constituição tiveram esse problema de governabilidade, que ela foi crescendo com o passar do tempo exatamente pela governabilidade e um pouco pela fraqueza do governo. Você acha que nós saímos das urnas, neste caso, com a governabilidade mais ameaçada ou não? Eu penso que a governabilidade ela tem diversos fatores, dentre eles a própria questão da fragmentação. Talvez nós tivemos, por um lado, alguns partidos grandes que se fortaleceram e alguns pequenos também que se fortaleceram e que talvez não estava tão no radar quando estava antes. O que nós tivemos agora foi um pouco de acomodação dessas diferenças. As diferenças começaram a se acomodar. Algumas nos partidos mais recentes, conhecidos e ditos como menores, no outro nos maiores. Eu acho a questão da governabilidade ela envolve muitos outros fatores, mas tentando olhar só para esse lado, só para esse ponto, talvez a governabilidade tenha piorado um pouco, sim. Talvez a gente tenha tido um pouco mais de dificuldade, uma vez que alguns partidos acabaram tendo vozes mais fortes, me parece, e outros partidos. Então, essa divisão de força talvez dificulte a execução de um programa. Até porque os partidos que se fortaleceram, tirando um ou outro, são os que têm mais caráter fisiológico, não é isso? Sim, verdade. Nós tivemos, por exemplo, as experiências, como vem acontecendo no Rio de Janeiro, entre outras cidades, e percebendo engraçado, se por um lado nós falamos que venceu a antipolítica, a política talvez fez fortalecer alguns partidos, porque os partidos que acabaram crescendo, esses que a gente se refere, ele tem uma característica ideológica muito forte. Talvez isso tenha puxado. Talvez nós estejamos nesse momento de transição entre uma coisa e outra. Agora, eu sei que você não é um adivinho, mas essa questão está posta, né? Como é que você vê o papel da oposição? Como é que ela vai se sair deste resultado? Que não se pode dizer que houve um trucidamento, mas foi quase isto, né? Porque o PT sofreu um revés que ninguém esperava, nem, digamos assim, nem aqueles que achavam que ele ia sofrer, sofreu um revés. Que papel você acha que o PT e aqueles que seguem ele, agora alguns fortalecidos, o PCdoB de repente elegeu um prefeito, está disputando 2 eleições, o PSOL de repente aparece, pode conquistar a 2ª cidade brasileira em número de eleitores e tudo mais. Como é que você vê isso aí para o processo político brasileiro? Eu penso que, bom, nós tivemos um período extremamente propício para as mudanças, para as diversas mudanças, porque afinal tudo aconteceu, né? Nós tivemos, como eu comentei, no meio da campanha, nós tivemos, além de todas essas reformas, as questões que envolveram especificamente o PT e outras questões. Eu penso que a gente vive nesse momento de reinvenção mesmo. Eu acho que, e talvez um dos exemplos disso seja justamente o que começou a se chamar de voto útil, com a ideia me parece, em alguns lugares, os partidos mais à esquerda acabaram procurando destinar seu voto para aqueles que tinham mais condições. No Rio parece muito claro, né? Parece muito claro. Então, talvez o que se percebe é uma espécie de sintonia ou afinidade, ainda que às avessas. Então, a gente vem vivendo, talvez, esse momento de transformação. E essa existência de tantos partidos talvez dificulta um pouco essa análise agora, porque eles continuam sempre muito difusos, mas talvez alguns movimentos estejam caminhando para o mesmo sentido, ao menos para o mesmo lado, a água correndo para o mesmo lugar. Você utilizou a expressão aí que foi muito, muito usada e realmente, de fato, ocorreu, chamado voto útil. Mas o voto útil, para a gente fazer uma classificação, ele é uma negação da política também, ou pelo menos dessa Sim. política, ele é, digamos, aideológico. Como é que você vê isso no Brasil, que teve uma época que se falava em voto útil lá no tempo da ditadura e havia algumas pessoas de bom posicionamento que negavam e não gostavam do voto útil. Você acha que o voto útil é uma saída, às vezes?
Não, Ou ele é mau para a política? Eu penso que o voto útil ele é quase um efeito colateral disso tudo que a gente vem falando. Eu penso que o voto útil é um ato desesperado para escolher entre o pior e o menos pior. E isso é ruim para a democracia, uma ideia de que todo voto seria útil e da sua conexão com aquela pessoa. O problema é que, assim, a falta de identidade, ou de, pelo menos de identidade representativa entre o eleitorado e os candidatos, talvez venha refletindo esse movimento. Nós percebemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, o crescimento que teve o candidato Fernando Haddad, justamente nesse ponto, e o que me parece, via-se muito um movimento de buscar uma certa união daqueles que escolhiam os candidatos mais à esquerda. Então, a ideia do voto útil, eu penso que ela é principalmente, talvez um efeito colateral, talvez até um sintoma, uma febre desse sistema onde a gente está, talvez esteja inflamado e precisa ser tratado com uma visão macro e honesta da classe política. Não tem jeito. Diogo, infelizmente, a pergunta para finalizar. Você acha que o Brasil, pesando os lados negativos e os lados positivos da eleição, que nós já falamos alguns deles, e olhando para consequências na frente, o Brasil sai melhor ou pior dessa eleição? Zé Márcio, essa pergunta é aquela pergunta $1 milhão. Mas eu penso que depende do que ele vai fazer com essa eleição. Eu penso que a eleição em si não resolveu um problema. Ela jogou luz sobre alguns problemas. Nós tivemos esses problemas que nós mencionamos, muitos deles estavam no escuro ou não se tinha certeza se eles realmente seriam problemas que se levaria tão a sério. Agora, com tanta luz em cima desses problemas, talvez o Brasil saia fortalecido, mas se tratá-los de uma forma adequada. Eu penso que enquanto não lê tudo o que a sociedade, enfim, reclama, ouvir o que a sociedade fala, de fato vai ser impossível a gente ter um fortalecimento. Talvez a gente tenha vivido uma experiência ótima e necessária do ponto de vista do diagnóstico, mas não da solução. Talvez precisamos de uma nova fase para que se busque uma solução. Diogo Reis, obrigado pela entrevista. Espero vê-lo aqui outras vezes. E o Na Real, na TV, volta na próxima semana com uma outra entrevista. Sempre às segundas-feiras, às 14h.